Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus, mais uma vez nós podemos nos reunir com a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena no Tauá, para abençoar a sua vida, sua família, aqueles que estão à sua volta. Esse tem sido um momento muito gratificante em que nós podemos tirar um tempo para meditar na palavra do Senhor, para crescer, para apresentar, para aprender um pouco mais dessa palavra. E hoje nós queremos poder compartilhar juntamente com os irmãos um texto da palavra do Senhor que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Romanos 5, 3 e 4. Vamos ler junto a palavra do Senhor? Diz assim: E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz a experiência produz a esperança. Olha que coisa maravilhosa esse texto, né? A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela é fantástica, é um livro que a gente aconselha a todo aquele que quer conhecer um pouco da teologia de Paulo, aquilo que Paulo pregava, aquilo que Paulo ensinava, tem que ler essa carta. O apóstolo Paulo, ele apresenta claramente o Evangelho nessa carta, por isso que ela até recebe um título, entre muitos estudiosos, como o quinto Evangelho. E o capítulo 5 também tem ensinos fantásticos, tanto o capítulo 1 e 2, como esse 3 e 4, mas nós estamos meditando o 3 e 4, e o versículo 3 e 4 ele vai nos falar de uma palavra muito comum nos nossos dias, principalmente nesse período de pandemia, de dificuldades, de tanta incerteza, de tantas recusas, tantas coisas que estão acontecendo, que nós não estávamos preparados para ele. E quando Paulo está falando de tribulação, ele não está falando daquele período que acontecerá nos últimos dias, independente do modelo de crença, se você é pré, se você é pós, se você é meso, mas da tribulação do dia a dia. E o que isso é tão interessante para a gente é porque nós vivemos num tempo de hoje onde a igreja ela está sendo preparada para a terra e não está sendo preparada para o céu. E quando ela é preparada para a terra, o que nós vemos nessa igreja hoje é pessoas que estão aprendendo que viver aqui, como cristão, tem que ser um mar de rosa. O crente não fica doente, o crente não passa dificuldade, as portas não se fecham para o crente, as coisas acontecem com o ímpio, mas não acontecem com o crente, e se formou-se uma geração, literalmente, de super crente, pessoas que batem o pé, que eles falam: eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, aquilo que Jesus conquistou na cruz por mim, para mim, então isso tem que vir. E aí outros até falam que nós devemos orar exigindo a Deus que nos abençoe, porque Ele prometeu isso. E o apóstolo Paulo, ele desfaz literalmente toda essa mística quando ele nos diz esses simples palavras. Ele diz: olha, a tribulação ela tem um papel especial na vida do crente. Se ele está falando isso, naturalmente nós entendemos que ele passou por tribulações, ele passou por dificuldades, ele passou por todas essas coisas, e ele tenta com simples palavras simplesmente nos ensinar o que isso quer dizer. E ele vai dizer, não somente isso, mas também nos gloriamos, ou seja, nos alegramos. Esse é o termo de gloriar, é alegrar, é agradecer a Deus pela tribulação. E aí você vai perguntar: poxa, eu vou agradecer a Deus pelo sofrimento? Eu vou agradecer a Deus pelas portas que se fecharam? Eu vou agradecer a Deus pelas coisas que não deram certo? Eu vou agradecer a Deus por isso ou por aquilo outro? Pense comigo, irmãos. Qual é o momento em que nós mais buscamos a Deus? Não é justamente quando nós temos uma necessidade, quando algo está difícil, quando as coisas estão complicadas? Não é justamente nesses momentos que nós mais jejuamos, nós mais oramos, nós mais clamamos? Então é isso que Paulo está falando, A tribulação, ela pode se tornar na nossa vida um motivo de nós glorificarmos a Deus, de nós agradecermos a Deus, primeiro,
porque ela produz em nós experiências, ou ela produz em nós meios a quais faça com que nós possamos nos voltar para o Senhor. Ela fortalece a nossa fé. Paulo usa a expressão que as tribulações produzem em nós perseverança. Ou seja, quando nós estamos passando por essa dificuldade, o primeiro fato que nós devemos aprender é que, já que isso acontece com todo mundo, então não esmoreça, não pare, não desista, continue, seja perseverante, continue a buscar ao Senhor, sabendo que o Senhor tem a resposta que nós não estamos acostumados a ter. Que Deus tem o jeito dele de agir, e muitas das vezes é no meio da tribulação que o Senhor pavimenta o caminho para a nossa vitória. Então Paulo fala que a tribulação ela produz em nós perseverança. E depois ele vai falar que a perseverança produz em nós experiência. E eu queria pegar alguns exemplos bem simples para a gente poder perceber isso nas nossas vidas. Vamos pegar primeiro o exemplo de José. José ele passa por 3 momentos de intensa provações ou tribulações na sua vida. Primeiro, ele é surrado pelos seus irmãos e é vendido por escravo. Como naquela época as coisas não eram muito rápidas, então tenta imaginar quanto tempo José levou da terra onde ele estava até ao Egito. Vamos colocar aí que ele tenha levado entre 1 mês a 2 meses, com aquela caravana de ismaelita. O que passava no coração dele? Quando ele chega no Egito, ele sabia que nada de bom aparentemente o aguardava. Então ele fica alguns anos, vamos colocar assim, na casa de Potifar. Aquele momento parecia um momento de alívio no coração de José, até que ele vai preso. E quando ele vai preso, agora ele passa mais ali 3, 4 anos naquela prisão, até que ele é solto. E aí quando ele chega diante de Faraó, e que ele traduz, ele revela os sonhos de Faraó, Faraó olha para ele e diz assim: quem mais poderia ser um homem tão cheio de sabedoria e por que não dizer de experiência? Ou seja, aquele caminho tortuoso que José trilhou, ali ele perseverou, passando pela tribulação, trouxe a ele perseverança, e pela perseverança, experiência. Então quando ele chega lá, ele já sabia exatamente como era difícil as coisas, e isso foi reconhecido. Vamos também pensar de quando Davi, ele vai enfrentar o gigante. O que Saul fala para ele? Saul fala para ele: olha, Davi, você não deve lutar com esse homem. Você ainda é um jovem e ele é um homem experiente em guerra. Você ainda não sabe nem sequer usar as armas. Ele já combateu várias vezes. Davi falou o quê? Olha, eu, quando estava guardando as ovelhas do meu pai, então veio ursos e leões, e eu sempre pegava e eu os matava. E ele dizia: assim como Deus entregou nas minhas mãos o urso e o leão, também me entregarei aos filisteus. O que Davi estava falando? Olha, eu passava por tribulação como um guardador, como pastor de ovelha do meu pai. E ali eu tive tribulação, mas eu perseverei, Deus me concedeu experiência e agora eu posso enfrentar esse gigante. Talvez nós estamos querendo enfrentar gigantes sem experiência nenhuma. Às vezes nós queremos contemplar coisas grandes lá na frente e não imaginamos qual foi o caminho trilhado para que as pessoas que chegaram lá possam estar naquele patamar. Então eu te convido nesse dia de hoje, está passando por tribulações na sua vida, glorifique a Deus, porque essa tribulação te trará perseverança, essa perseverança te trará experiência, e essa experiência trará a você fé, e nisso Deus te fará um grande vencedor. Deus te abençoe, irmão, abençoe a sua vida, a sua família, aquele que está à sua volta. Lembramos, esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua vida. Logo mais, nós teremos o culto no lar, um culto online, pelo aplicativo Google Meet, e ali nós podemos compartilhar, podemos louvar ao Senhor, podemos rever alguns irmãos, podemos ouvir a voz de alguns irmãos, e eu te convido a estar conosco. Se você
né, membro da Igreja do Nazareno Tauá, automaticamente você vai estar recebendo o link desse nosso culto. Mas se você não é e quer participar, né, é só nos informar e nós vamos estar enviando também o link da reunião para você. Deus te abençoe, abençoe a sua vida e aqueles que estão à sua volta. Lembramos, essa é a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazareno Tauá para abençoar a sua vida.